Olá, eu sou Juliane Oliveira, doutora em matemática pela Universidade do Porto e Universidade de Coimbra, e atualmente sou pesquisadora do Centro de Integração de Dados e Conhecimentos para a Saúde da Fundação Oswaldo Cruz e do Centro de Matemática da Universidade do Porto. Eu trabalho na área de modelagem matemática, em especial modelagem de doenças infecciosas. E hoje eu vou falar um pouco com vocês sobre o uso da matemática para avaliação em tempo real da propagação de epidemias. Bom, com a entrada de um novo patógeno em uma população, inicialmente nós queremos saber a velocidade da invasão da doença. Tendo uma quantidade plausível de informações, de dados, sobre esse patógeno, podemos, de maneira a tentar construir o início da curva epidêmica da doença, é possível ajustar um modelo populacional muito simples, conhecido SI ou SIR, onde nós separamos a população entre suscetíveis e infectados. Suscetíveis aquelas pessoas que podem se infectar pela doença e os infectados aquelas pessoas que já estão infectadas e que estão possivelmente transmitindo a doença. Mais detalhes sobre esse tipo de modelagem, sobre esses modelos, como eles são descritos e informações sobre eles, podem ser acessados no vídeo 41 desse canal. Bom, com este modelo simples, nós podemos estimar, por exemplo, o número básico de reprodução, que estima em média quantos novos casos são gerados por uma pessoa infectada no seu período infeccioso. Com esse parâmetro, com esse número, nós conseguimos então estimar se a doença tem força de invasão em uma população, quando esse R0, o número de reprodução básico, ele é acima de 1. Uma outra informação que podemos obter, ou seja, é uma hipótese que podemos levantar, é sobre o total, o número da população que será afetada por essa doença. Quantas pessoas da população serão infectadas por essa doença. Isso é o que denominamos de fazer projeções ou previsões a longo prazo, certo? Com o início da pandemia em população, e fazendo, por exemplo, o ajuste desse modelo, tentamos ver a longo prazo, o que pode se esperar, se nada for feito para conter a transmissão dessa doença. E aí, esta proporção da população que será afetada pode determinar o número de pessoas que precisam estar imunes para que a doença não cause uma epidemia. Bom, tendo, por exemplo, também informações sobre mobilidade populacional, é possível estimar o risco de disseminação da doença entre as regiões do país, entre os estados, entre as cidades, Como, por exemplo, se nós consultarmos os dados de mobilidade e de fluxo entre os estados brasileiros, se uma doença começar a sua transmissão em São Paulo, espera-se que a disseminação desta para outros estados seja mais rápida do que se a transmissão da doença começar, por exemplo, em Rondônia, dado o fluxo que tem, se comparar o fluxo com São Paulo e Rondônia. De maneira similar, nós podemos pensar sobre o fluxo entre capital e interior. Para fazer uma modelagem que leve em consideração essas informações, normalmente construímos um modelo que se chama metapopulação. Então, esse modelo ele consiste em desenhar a dinâmica que acontece dentro de uma região, por exemplo, uma cidade, e aí usando o fluxo de pessoas, essa informação entre o fluxo de pessoas de uma cidade para outra, nós tentamos estimar a taxa com que uma pessoa infectada de uma cidade vai estar produzindo ou vai estar infectando outras pessoas de outra cidade e vice-versa. Certo? Um outro fator também que influencia na compreensão da transmissão da doença e que a gente pode utilizar modelos para tentar fazer projeções a longo prazo e tentar imaginar cenários é a heterogeneidade da população. Por exemplo, uma doença respiratória pode ser transmitida com mais velocidade em um bairro pobre, onde a população vive em condições habitacionais precárias. Então, podemos também tentar considerar esses grupos de risco dentro da modelagem. E aí, dependendo da severidade da doença, como por exemplo estamos observando com o SARS-CoV-2, é possível incluir efeitos de medidas não farmacêuticas e mobilidade humana a fim de descrever o curso da epidemia. Então, juntando essas informações, é possível inferir mudanças na taxa de transmissão da doença e gerar previsões de curto prazo. As previsões de curto prazo, que chamamos de forecasting, elas se tornam essenciais, Então, diferente de previsões a longo prazo, que levantamos hipóteses do que pode acontecer, as previsões de curto prazo, elas tendem a ser um pouco mais certeiras, um pouco mais precisas, para a gente conseguir dar uma resposta em tempo real e com mais acurácia. Bom, com uma boa janela de predição, conseguimos antecipar informações de quantos casos novos poderemos esperar,
e se, por exemplo, o número de ocupação hospitalar irá se esgotar nos próximos dias. Incluindo também a possibilidade de vacinação nos modelos, que é o que a gente está presenciando nesse ano de 2021 para o SARS-CoV-2, né? Podemos estudar melhores estratégias de vacinação, né? Ou seja, tentar modelar quais as melhores estratégias de vacinação, quem vem primeiro, quem deve ser vacinado primeiro. E, claro, analisar a influência da imunização em massa na redução de casos e óbitos, né? Além de estudar como o relaxamento das medidas não farmacêuticas, como o uso de máscara, evitar aglomerações, podem ser relaxados, né? Em paralelo com a estratégia de vacinação. E é claro, nós juntamos tudo isso em um ambiente com recursos computacionais, né, e que tem disponibilidade de dados, né, para formar uma plataforma. E aí, com essa plataforma, né, é possível fazer modelagem em larga escala, ou seja, modelagem até um nível menor, né, nível de cidades, por exemplo, né, que acaba sendo mais fácil, né, de direcionar medidas de intervenção. E aí, à medida que os dados vão se atualizando, né, nós também podemos, em tempo real, ir ajustando modelos matemáticos, estatísticos e computacionais e atualizar, né, essas projeções tanto a curto como a longo prazo. E é claro, esses modelos, né, que são construídos, eles devem ser acompanhados, né, de um bom embasamento teórico, né, de validação dele com os dados e, é claro, de intervalo de confiança e credibilidade. Nós sabemos que a modelagem, quando se cria um modelo para definir um fenômeno natural, ele normalmente não é completamente perfeito, não conseguimos ter um modelo perfeito que diga 100% o que vai acontecer no futuro. Então, o que é possível fazer é construir bandas, né, de confiança, né, intervalos de confiança, né, de tal maneira que o comportamento, né, daquele fenômeno, e no caso de uma epidemia, de uma curva epidêmica, ela esteja contida dentro dessa banda de confiança ou de credibilidade. E aí, o resultado final, né, dessa modelagem, ele se transforma em um trabalho interdisciplinar, né, em que a gente tem um trabalho com grandes volumes de dados, né, com base de dados, e às vezes essas bases de dados dando diferentes fontes de informação, um processo de modelagem desses dados, validação juntamente com as informações de incertezas e um trabalho de divulgação científica onde o objetivo, né, é fazer com que esses modelos eles realmente tenham aplicabilidade e sejam compreendidos pela população em geral e principalmente pelos gestores de saúde que irão tomar as decisões, né, para adotarem medidas e políticas de controle da doença. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, compartilha, segue a página e, é claro, continuem dando apoio às mulheres na ciência.